Você já parou para pensar como seria viver em um lugar onde as leis não existem e quem manda são os criminosos mais perigosos do mundo? Hoje, vamos mergulhar nas prisões mais brutais do mundo, onde o poder está nas mãos de gangues e sobreviver é a única regra. Você vai descobrir histórias reais de lugares onde até os guardas têm medo de entrar e como essas prisões se tornaram um submundo da sobrevivência. Agora pense rápido. Como você reagiria se tivesse que lutar pelo controle da sua própria vida em um ambiente onde cada decisão pode ser a última? Fique comigo até o final e você vai entender como esses mundos escondidos estão mais conectados ao nosso do que imaginamos. Gitarama, em Ruanda. A prisão de Gitarama, em Ruanda, é um exemplo alarmante. É um mundo onde a realidade ultrapassa limites inimagináveis, onde a violência extrema é constante. Originalmente projetada para abrigar apenas 500 prisioneiros, já chegou a comportar mais de 7.000 pessoas. Assassinatos, torturas e até casos de canibalismo são fatos que ilustram o caos absoluto desse ambiente. É como se as paredes abafassem não só os gritos de dor, mas também a esperança de qualquer dignidade humana. O que torna a situação ainda mais chocante é a ausência de estrutura básica. Muitos presos vivem ao relento, dormem sobre o chão de concreto e disputam os poucos recursos disponíveis com uma brutalidade inimaginável. Os fatos incríveis sobre a dinâmica desse lugar revelam que a sobrevivência não é apenas uma questão de força física, mas também de resistência psicológica. E então surge a pergunta: como um sistema pode chegar a esse ponto sem intervenção? O cenário é tão devastador que até as leis internas criadas pelos próprios detentos não conseguem trazer ordem. Ainda assim, em meio a tanto desespero, há aqueles que tentam transformar essa realidade. Pequenas ONGs e iniciativas locais tentam levar mantimentos e um pouco de humanidade a Gitarama. São esforços que, mesmo diante de condições tão extremas, mostram que é possível criar um fio de esperança. E é essa busca por resiliência que nos leva a explorar o próximo aspecto desse tema: prisões, onde o isolamento total é a principal forma de punição. Campo 1391. Em Israel, o Campo 1391 é um local envolto em mistério e, ao mesmo tempo, conhecido por suas práticas sombrias. Essa instalação secreta mantém prisioneiros em condições de isolamento total, onde o silêncio se torna uma forma de tortura psicológica. Fatos e curiosidades sobre o lugar revelam que, até mesmo hoje, muito pouco se sabe sobre o que realmente acontece por trás de seus muros. Os detentos perdem não apenas sua liberdade, mas também qualquer conexão com o mundo exterior, incluindo a noção de tempo e espaço. A rotina dos prisioneiros é uma combinação de restrições físicas e psicológicas. Privados de qualquer contato, eles frequentemente enfrentam interrogatórios intensos e métodos que beiram a tortura. Fatos incríveis sobre a estrutura mostram que até mesmo os guardas têm acesso limitado, reforçando a aura de segredo absoluto. A violação dos direitos humanos é uma constante, e isso desperta questionamentos sobre o equilíbrio entre segurança nacional e dignidade humana. Curiosamente, mesmo nesse ambiente de extremo isolamento, há relatos de resistência interna. Pequenos atos, como cantar ou bater ritmicamente nas paredes, tornam-se gestos de desafio e sobrevivência. Esses detalhes mostram que, mesmo em cenários de opressão total, o espírito humano encontra formas de lutar. Black Dolphin é uma das prisões mais notórias da Rússia. É um símbolo de confinamento brutal. Localizada na região de Orenburg, ela abriga os criminosos mais violentos do país, incluindo assassinos em série e terroristas. Os prisioneiros
passam seus dias em celas minúsculas, com vigilância 24 horas e protocolos rigorosos que incluem movimentação constante com a cabeça baixa para evitar a memorização do ambiente. Fatos e curiosidades sobre Black Dolphin mostram um regime tão rígido que até mesmo respirar parece controlado. O confinamento aqui não é apenas físico, mas também psicológico. Os detentos vivem sob luz artificial constante, com horários estritamente monitorados para refeições e exercícios. Fatos incríveis revelam que o silêncio imposto é tão intenso que muitos acabam desenvolvendo problemas de saúde mental irreversíveis. Imagine passar anos sem ouvir outro som além do eco dos próprios passos. Essa é a realidade em Black Dolphin, onde a punição vai além da privação da liberdade, atingindo a essência do ser humano. A superlotação em prisões de El Salvador e Tailândia é um exemplo vivo de como sistemas judiciais falhos podem transformar punição em tortura. Em El Salvador, prisões como a de Izalco abrigam milhares de presos em celas projetadas para um número ínfimo de pessoas. Fatos e curiosidades sobre esses lugares revelam que muitos detentos passam meses sem espaço para se deitar, empilhados como mercadorias em um armazém. Já na Tailândia, as prisões enfrentam um cenário semelhante, agravado pelo rigor das leis antidrogas, que inflaram exponencialmente a população carcerária. A falta de espaço gera um impacto devastador na saúde e na dignidade dos prisioneiros. Fatos incríveis incluem relatos de doenças contagiosas que se espalham como fogo em um campo seco e de presos que comem e dormem no mesmo lugar onde realizam suas necessidades. Nessas condições, a violência entre os detentos torna-se inevitável, com facções dominando os espaços e estabelecendo suas próprias regras. É um microcosmo onde a sobrevivência depende de alianças forçadas e muitas vezes de ações desesperadas. Mesmo diante desse caos, há iniciativas que tentam aliviar o sofrimento. Alguns programas sociais introduzem trabalhos manuais ou educação básica, ajudando os prisioneiros a reconquistar alguma dignidade. No entanto, esses esforços ainda são mínimos comparados à magnitude do problema. A superlotação, sem dúvida, deixa marcas profundas. Mas são os campos de concentração e prisões, como Tadmor, na Síria, que levam a questão da crueldade a um nível ainda mais devastador. Os campos de concentração na Coreia do Norte e o presídio de Tadmor, na Síria, são símbolos de crueldade extrema e violações inenarráveis dos direitos humanos. Em ambos, as mortes e torturas não são apenas comuns. Elas fazem parte de uma estratégia deliberada de controle e intimidação. Fatos sobre esses lugares revelam práticas tão brutais que se assemelham a um capítulo sombrio da história que o mundo insiste em repetir. Executar prisioneiros como exemplo ou submetê-los a trabalhos forçados extenuantes são apenas algumas das atrocidades cometidas. Tadmor, especificamente, ganhou notoriedade por massacres históricos, como o de 1980, quando centenas de prisioneiros foram brutalmente assassinados em represália a uma tentativa de golpe. Fatos incríveis desse local incluem relatos de métodos de tortura que desafiam qualquer lógica humana, como trancar prisioneiros em caixas minúsculas por dias ou forçá-los a cavar suas próprias sepulturas. Na Coreia do Norte, a situação não é menos terrível. Campos como Yodok são conhecidos por manter famílias inteiras, incluindo crianças, em regime de trabalho forçado, onde muitos morrem de exaustão ou desnutrição. Apesar de tamanha brutalidade, há histórias que mostram a resiliência humana.
Sobreviventes desses campos relatam como pequenos atos de solidariedade, como dividir comida ou oferecer conforto, foram essenciais para manter a sanidade em meio ao caos. Esses relatos inspiram e, ao mesmo tempo, questionam como o mundo permite que tais horrores continuem. Agora que você viu de perto as histórias das prisões mais brutais do mundo, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Não é apenas sobre se chocar ou se impressionar com as curiosidades sombrias, é sobre refletir. O que esses lugares dizem sobre a sociedade em que vivemos? E mais importante, como podemos evitar que essas realidades continuem a existir? E antes que você feche esse vídeo, um pedido. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuamos a explorar as verdades que poucos têm coragem de contar, trazendo fatos, curiosidades e histórias que podem abrir sua mente e, quem sabe, mudar sua perspectiva. A próxima jornada está a um clique de distância e você não vai querer perder.